Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para nossa aula de robótica, tá? Mais uma aula de robótica e a gente vai continuar falando da nossa estrutura if, ok? Na aula passada a gente viu, né, como é que a gente usava aqui o if, desse jeito, naquelas portinhas onde a gente abriu lá cada porta, não foi? Para ver se a gente achava lá o nosso PlayStation e as condições do if, se era verdadeiro ou se era falso. Agora a gente vai complementar essa aula, ok? A gente vai revisar o que é o if, lembrar para quem já esqueceu, e vai dar continuidade com outra palavrinha que acompanha o if, tá? Que é o else. Se a gente for traduzir, né, a palavra if do inglês, ele vai se dar, né, a tradução dele é o se. Então toda vez que a gente estiver falando if, pode substituir ele por se, tá? Então, se algo for verdadeiro, eu vou ter uma reação. Se algo for falso, eu vou ter outra reação. Para ficar melhor explicado, imagine que você vai ganhar um presente no final de ano, mas tem uma condição: se você for bem na escola. Então, ó, eu tenho uma condição se aí imposta pelo papai ou pela mamãe da gente, ok? Que é se for bem na escola. Então, se você for bem na escola, então a gente colocaria aqui, se a gente estivesse programando um robô, a gente colocaria aqui, ó, se for bem na escola. E no final do ano, essa condição ia se mostrar verdadeira ou falsa, né? No final do ano, se você for bem, então o que a gente teria escrito aqui, ser bem no final do ano na escola, até o final do ano na escola, então seria verdadeiro. Então a reação dos seus pais seria que seria lhe dar um presente bem legal, ok? Um presente que você tanto deseja. Caso contrário, é aí que a gente entra na aula de hoje, ok? Por quê? Porque se você for bem, ok, vai ter uma reação, vai ganhar um presente bom. Porém, e se você não for bem, o que é que vai acontecer? É aí que a gente entra com o else, tá? O else é a condição negativa, é caso de falso. O que é que vai acontecer se minha afirmativa, né, o que eu falei aqui dentro, for falso? Se eu não for bem na escola, o que é que vai acontecer? A gente falou que eu ia ganhar um presente que eu estava desejando, né? Que papai e mamãe juntou lá tudinho, fez um esforço bastante grande para me dar o presente porque eu fui bem na escola. Mas e se não acontecer? O que é que vai acontecer? Né? Vai acontecer nada? Pode ser, entendeu? Não vai ganhar o presente, então eu posso colocar aqui, ó, não ganharia o presente. Então, se verdadeiro, vou ganhar o presente. Caso não, não ganharia o presente. Então, sempre tem uma reação no verdadeiro ou falso, né? Então, tem uma reação para o verdadeiro e tem uma reação para o falso. Na aula passada, a gente só viu para o verdadeiro, o if, né? Se tiver... Aí, no caso da gente agora, a gente vai aprender sobre o else também. Tá certo? Para dar um exemplo, eu trouxe aqui um carrinho, tá? Que futuramente eu vou ter na minha garagem. Esse carrinho aqui, bem baratinho, tá? Ele é um carro do futuro. Não sei se vocês já sabem que no futuro a gente vai ter alguns carros que vão andar sozinhos. Na verdade, hoje a gente já tem esses carros, tá? Só que está em melhoria e ainda não é tão barato assim para a gente comprar. É por isso que a gente não vê hoje os carros andando sozinhos. Mas futuramente a gente vai ter carros que vai dirigir sozinho, sem precisar que ninguém pegue no volante ou algo parecido. Então, vamos supor que esse carro que está aqui é um carro do futuro. E esse carro do futuro ele vai precisar respeitar as leis de trânsito, porque senão vai acontecer um acidente. No caso da gente, se a gente colocar o if aqui, a gente vai colocar aqui, ó. Quando estiver vermelho ou amarelo, então vou colocar aqui
embaixo, siga. Siga em frente. Quando estiver vermelho ou amarelo. Apesar que o amarelo é para a gente tomar atenção, mas ainda pode seguir. Só que seguir devagar. Caso você esteja distante demais, ele está avisando que o sinal vai ser fechado, né? Então se você estiver distante demais e ver que não vai dar tempo de chegar, você já diminui a velocidade. Então é por isso que é um sinal de atenção. Porém, se você estiver muito perto, você pode ultrapassar. Ele só está avisando, ó, daqui a alguns segundos eu vou fechar, mas ainda não estou fechado. Então, se tiver verde, né, sinal verde ou amarelo, siga. Mas e se não tiver nem verde e nem amarelo? Isso quer dizer que ele está vermelho, né? Então, a afirmação que a gente colocou aqui, está verde ou amarelo, é falsa quando ele estiver vermelho. E quando ele for falsa, a gente vai entrar no else, tá? Então, se não é verdadeiro isso aqui, ele pode simplesmente parar, né? Ele siga, então ele não vai seguir, né? No caso daqui. Porém, ele tem que parar em um lugar específico, ele não pode parar em qualquer canto, né? Por quê? Porque ainda tem os pedestres. Vamos supor que o sinal feche e eu paro embaixo do sinal. Então a gente tem que dizer aqui, ó, ao nosso robô, né, o nosso carro robô, que vai chegar lá, que é para ele parar antes da faixa de contenção. O que é uma faixa de contenção? É aquela faixa que tem na faixa de pedestre, né? Os pedestres passam por aqui, então tem a faixa de contenção, que é aquela faixa que os carros têm que ficar atrás dele para dar proteção aos pedestres que estão passando na faixa de pedestre, ok? Então tem um pedestre aqui passando, os carros têm que ficar atrás dessa linha, não pode passar. Então a gente coloca aqui, ó, siga, parar, pare, atrás da faixa de contenção. Aqui, imagine que eu escrevi isso aqui, né? Pare atrás da faixa de contenção. Então, se o sinal estiver vermelho ou amarelo, verdadeiro. Então siga. Caso não esteja verde e amarelo, então vai ser falso. Então eu tenho que parar atrás da faixa de contenção. Então essas duas causas que a gente vai estudar hoje, tá? O else, que é a negação, é o que a gente vai fazer para quando for falso. E o if, a gente vai colocar o que fazer quando for verdadeiro. Tá bom? Então vamos agora para um projeto onde a gente vai poder ver isso acontecendo na prática. Então temos aqui, né, um projeto bem legal, ok? Que ele simula aqui um sensor de caixa d'água, um sensor lá para dizer se a caixa d'água encheu ou não, tá bom? Então a gente colocou aqui, ó, para umas luzinhas para dizer se estava cheio ou vazio. A gente poderia colocar aqui também um módulo que poderia avisar a gente no celular, tá bom? Que a caixa estaria seca ou cheia. Mas aí a gente colocou aqui uns LEDs para ficar melhor aqui, para a gente visualizar como é que funciona. Então a gente vai ver aqui, ó, isso aqui é um sensor de presença, tá? A gente já viu esse sensor de presença. E aqui a gente está simulando a presença. Então aqui a gente está perto e aqui a gente está longe. Vamos supor agora que a gente esteja longe. Então o que acontece quando a gente está longe no nosso projeto? A gente está longe, então ó, o sinal aqui está vermelho. Isso indica que tem pouca água na caixa, né? Porque a tampa está distante do sensor. O sensor ele está boiando, né, junto com o Arduino, junto com os módulos tudinho, dentro de uma caixinha apontada para cima. E como ele está apontado para cima, para a parte da tampa, então quanto mais seco estiver, mais distante vai estar. Então aqui a gente está distante da caixa d'água, ok? Então estamos distante. Aí começou a encher. Então, como o nosso sensor está boiando, ele começa a subir com a água e ele começa a ficar um pouco mais perto da tampa.
Então essa distância diminui e ele calcula essa distância aqui. Então, ó, dessa vez o sinal, o nosso LED vermelho apagou, porque a gente já não está tão mais seco, já tem água, mas também não está tão cheio. Então a caixa começa a subir, começa a encher, subir, até que o amarelo apague e o branco acenda. O branco, ele quer dizer que, ó, não está totalmente cheio, mas está cheio o bastante aí para durar alguns dias, mas ainda não é o ideal. Então o que acontece? A torneira ainda continua ligada, a bomba continua mandando água para a caixa, então começa ainda a subir o nível da água e o sensor fica bem próximo à tampa. Então, como ele está muito próximo à tampa, o sinal ficou verde. Então o sinalzinho aqui verde indica que o nosso sensor, né, a água subiu bastante para chegar lá em cima e encher a caixa d'água. Então desse jeito a gente sabe quando a caixa está vazia, quando o sinal está vermelho, quando está um pouco vazia, né, quando está amarelo, quando está um pouco cheia, quando está branco e quando está totalmente cheia, quando está verde. Então isso é uma condição que a gente usou aqui, que a gente vai ver agora. Isso é um sensor que a gente já viu, tá? Para a gente dar uma revisada, um sensor ultrassônico. A gente vai falar dele depois em outros projetos também. Quando a gente vai ver o código, que é o importante, né? A gente viu como funciona aqui o nosso projeto. A gente vê essa parte aqui. A gente tem, olha o que a gente encontra aqui, o if, tá? A gente encontra o if. Por que, tio Gustavo, a gente encontrou o if aqui para esse projeto? Onde é que o if entra, tá? A gente aqui tem um D de distância, ok? O D é de distância. Então, quando a distância for 331 centímetros, tá? Que é 3 metros e 30 centímetros. Então, quando a gente tiver uma distância máxima, que é essa aqui, a distância máxima, 330 centímetros. Quando a gente tiver entre 330 e 251, no caso, entre 3 metros e 30 e 2 metros e 50, tá? De 51, quando a gente tiver nessa distância, quando isso aqui for verdadeiro, lembra do verdadeiro? Quando isso for verdadeiro, o que tiver dentro desses conchetes vai ser executado, vai ser feito. E o que está dentro desse conchetes aqui? A gente está dizendo aqui que o LED, né, que eu coloquei G, de green, de verde, o LED verde vai estar desligado, o LED branco, que é onde tem um W, vai estar desligado, o yellow, né, que é o amarelo, tem as abreviações aqui, vai estar desligado, e o red, que é o vermelho, ele vai estar ligado. Então o que eu estou dizendo é que se isso aqui for verdadeiro, se nossa distância, né, a tampa da caixa d'água estiver, sei lá, 3 metros de diferença, né, 3 metros e 30 a 2 metros e 50, que é muito grande por sinal para uma caixa d'água, se ele tiver nisso aí, se isso aqui for verdadeiro, né, se ele tiver entre esses números, o vermelho vai ligar. É por isso que o vermelho ligou quando a gente estava muito distante. Mas à medida que a gente vai chegando perto, né? Então, tipo, se isso é verdadeiro, ele vai fazer isso. Mas e se ele for falso? Lembra? Se ele for falso, então, ó, se ele for falso, a gente usa o else, tá? Se ele for falso, então a gente continua com a condição. Se ele for falso, aí a gente vai verificar novamente. Caso ele for falso, a gente vai verificar novamente. Então a gente tem outra condição aqui. Dele tá de 2,50 metros para até 1,60 m. Se ele tiver entre esse limite, o que ele vai fazer? Então a gente ligou, olha, desligou todos os outros e ligou agora o amarelo. Depois, se isso aqui for verdadeiro, ele vai fazer isso. Mas e se não for? A gente coloca o else, tá? Então, se não for, a gente vai verificar novamente. Então, de 1,60 m até 84 centímetros, a gente vai ligar o branco. Se isso for verdadeiro, ele liga o branco. Se
não for verdadeiro, então a gente já entra aqui, ó. Se não for verdadeiro, o else, e a gente entra no if, ok? Então, fazendo um resumo da aula, vamos voltar aqui, né? Então, caso a afirmação dentro do if for verdadeiro, a gente faz no primeiro constante, né, o que está escrito aqui. Se caso não for verdadeiro, for falso, a gente já pula, a gente vai direto daqui. Caso for falso, a gente vai direto daqui para cá, né? A gente pula o que está escrito aqui. Então, ou a gente vem para cá desse jeito, né? Ou a gente vem para cá assim. Se for verdadeiro, a gente vai vir para cá. E se for falso, a gente veio para cá e ignora esse, tá? Não vai funcionar não. A gente só vem para cá, depois segue a vida, pula esse. Aí caso for falso, a gente vai pular esse e vem direto para esse, depois segue a vida. Então, ó, ou vai fazer esse ou vai fazer aquele, dependendo se o que a gente colocou aqui dentro foi verdadeiro ou se foi falso, tá bom? Então isso aqui é a nossa aula de if else, tá ok? É uma aula muito importante porque é um bloco, né? É uma estrutura, é um bloquinho que a gente vai usar sempre para fazer o robô tomar decisão. Nosso robô vai ter que tomar decisões. Se ele vai para a direita, se ele vai para a esquerda, se ele vai parar, se ele vai... Imagina um carro autônomo, sem motorista. Ele tem que tomar a decisão, por exemplo, se ele vai parar, caso esteja vermelho, ou seguir. Então a gente tem que colocar isso na mente dele, né? Ó, quando é que o carro vai parar? Vai parar quando o sinal estiver vermelho ou tiver alguém na frente. Então ele vai parar. Então a gente começa a dar condição a ele. Caso não esteja ninguém, siga. Caso esteja verde, siga. Então a gente vai começar a dar autonomia ao nosso robô. É aí que vem a palavra automação, né? Que é deixar o robô tomar as decisões pela gente, para que a gente não fique tomando decisões por coisas que um robô pode tomar, ok? Se o robô vai limpar a cozinha ou a sala primeiro, a gente não quer decidir isso, a gente deixa que o robô decida, contanto que esteja limpo. Então, a gente bota condições para ele, tá? Quem está mais perto? A cozinha ou a sala? A cozinha. Então, deixa ele decidir. Então, se a cozinha estiver mais perto, limpe primeiro a cozinha. Se não, a sala. Então, a gente já pode colocar um if else aí, ó. If a cozinha estiver perto, mais perto, começar pela cozinha. Else, começar pela sala. Porque se a cozinha não está mais perto, então é a sala que está mais perto. Então a gente brinca com isso aí e dá as decisões para o robô fazer decisões pela gente, ok? Então é isso. Espero que você tenha gostado aqui do sensor da caixa d'água da gente, tá? Tem gostado do if else, que é bem legal, tá? E por hoje é só, ok? Continue estudando e até a próxima, tá, pessoal? Terminou a aula, então fui!